Bom, pessoal, muito boa noite a todos, agora oficialmente. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês novamente. Vamos conversando aqui sobre a nossa disciplina, cumprimentar todos vocês. Não tem nem como nominar todos aqui, porque temos bastante gente já participando aqui no nosso chat, mas agradeço imensamente a participação de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre a nossa unidade 5, lá do material didático. Então, nós vamos falar, né, sobre a comunicação, a gestão da comunicação, né, a aplicação, estratégias em negociação, sobretudo, né, com o uso da comunicação. Então, para localizar vocês aqui sobre que conteúdo nós vamos abordar hoje, nós vamos encerrando a nossa disciplina e fechando também o nosso material didático. Então, localizando vocês, a gente está falando da nossa unidade 5, que tem aí como título Aplicações e Estratégias em Negociação. Lá na aula, que está disponível no seu ambiente fórum, eu coloquei, naquela aula gravada, ali em torno de 20, 30 minutos, eu coloquei uma problematização para estimular vocês, né, para provocar mesmo, a pensar, a refletir, principalmente fazer o link, né, dessas partes mais conceituais, desses estudos que a gente desenvolve, da leitura, com aquilo que a gente vive, que acho que é o grande aprendizado, é o grande legado que a gente pode levar. Muito além de você decorar uma teoria ou aprender algo ali para fazer uma determinada atividade e obter uma nota, é você realmente internalizar esse aprendizado, mudar a sua forma de enxergar, de perceber, de agir no seu dia a dia. E é isso, acho que é o grande ganho que a formação nos traz, né? Realmente fazendo diferença na nossa vida, na forma como a gente se desenvolve e aplica isso no dia a dia. Então, a pergunta que eu coloquei foi essa aqui, olha, como gerenciar as negociações no âmbito do trabalho? Então, como gerenciar as negociações ou negociar aí o desafio, né, diário das negociações no âmbito do trabalho. E para isso, então, eu separei aqui, pelo menos, dois temas que eu considero importantes aí para a gente pensar. Eu vou abrir aqui uma tela do slide, deixa eu colocar o slide em modo de apresentação, deixa eu puxar ele aqui para a gente conversar. A primeira delas envolve exatamente este princípio aí da gestão da negociação. Como gerenciar a negociação? E aí é um compilado de muitos aprendizados que nós obtivemos ao longo da disciplina, né, e que muitas vezes nós estudamos, fizemos a leitura, assistimos uma aula, tivemos um insight, mas aqui nós temos uma junção de vários elementos relacionados à comunicação e à negociação. Um deles aqui é o planejamento da negociação. Então, eu só vou resgatar rapidamente esse circuito aqui, que é essa gestão da negociação. Planejamento da negociação, depois o estabelecimento do canal, identificação do canal que vai acontecer essa comunicação, né, em termos de negociação. Depois, conhecer as necessidades, as suas necessidades, as necessidades da outra parte. É tão importante, falamos da importância de fazer perguntas, de colocar como ouvinte, usar o tempo de forma estratégica. A outra etapa desse processo é conhecer as necessidades, eu já falei, gerar alternativas. Então, você ter cartas na manga, você ter boas alternativas que vá ao encontro da necessidade da outra parte, que possa atender às suas necessidades. Depois nós temos aqui a questão de apresentar os seus argumentos, né? Apresentar as suas opções, que é uma parte importante, de defender as suas ideias também. Na sequência, nós temos as tratativas quanto a objeções. A objeção é aquela negativa, ou talvez aquele não que você encontra no meio do caminho, aquela rejeição que acontece, que é natural. As objeções são naturais. A objeção é um sinal de que talvez a sua oferta, a sua proposta não está muito legal.
não está muito encaixada com a necessidade da outra parte. Para isso, nós precisamos voltar na regra do 80-20, de dedicação do tempo, para fazer perguntas para a outra parte, para identificar o motivo da não aceitação, do porquê desta objeção, e aí, por fim, concluir a negociação. A gente fala que é amarrar as pontas, é não deixar nada subentendido, né? E o brasileiro tem muito disso, né? Ele faz negociações e deixa as coisas muito no, como a gente brinca, né? No fio do bigode, ele deixa muito só no falar, na confiança, e dependendo do assunto tratado, não dá para deixar só no fio do bigode, né? Brincadeira à parte, não dá para deixar só na conversa. E vocês vão trabalhar na área financeira, imagina a complexidade das atividades, de negociações que vocês vão estabelecer, atendimentos com empresas, valores envolvidos, informações. Então, se não há registro, se não há um documento, um contrato, isso pode gerar muitas complicações. Então, essa conclusão da negociação não é só fechar o acordo, mas é também formalizar esse acordo, registrar de alguma forma aquilo que ficou combinado entre as partes. Isso é muito importante que seja considerado no âmbito da negociação. Beleza? Então, muitas vezes faz uma negociação maravilhosa, faz todo um combinado, fica os acordos estabelecidos. Depois, é muito comum, né, não formalizar, e talvez a pessoa fale, mas eu não lembro de ter falado isso, eu não lembro de ter assumido esse compromisso, eu não lembro. E aí fica muito delicado, fica uma situação bastante difícil, e pensa comigo, né, naquela intenção da gente manter um relacionamento de longo prazo, fica mais difícil ainda quando você tem essas intercorrências, né? Então, aqui, a gente trabalha essa ideia da gestão da negociação, que é esse olhar geral, né? A negociação realmente como um processo organizado em etapas, que tem um início na sua autopreparação, no seu autoconhecimento, e vai fazendo todo esse circuito até chegar no momento em que você fecha e assina um acordo, né, ou formaliza isso que foi negociado. Claro que aqui eu estou falando, né, no extremo, no âmbito de negociações, talvez aí mais estratégicas, né, com grau de importância, mas pequenas negociações, acordos, né, fechados no dia a dia, pequenos favores, né, as micronegociações, claro que você não vai fazer contratos de tudo isso, mas é importante, muitas vezes, registrar, seja por uma mensagem, seja por um e-mail, é importante, às vezes, em alguns assuntos, é essencial que se registre para que você possa se resguardar também, tá bom? Bom, colocado este assunto, deixa eu tirar o slide aqui. Cadê o meu slide? Volta aqui. Eu quero compartilhar com vocês, então, essa tela, que é a teoria dos jogos de Eric Berne, né? Essa teoria do Eric Berne. Em alguns livros, ela aparece como uma teoria transacional de Eric Berne. Em outros livros, em outras literaturas, aparece como jogos psicológicos e assim por diante. É uma abordagem até simples, né? Se você for fazer a leitura, inclusive aqui, ó, este livro, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Este livro aqui, ó, ele trabalha essa teoria, tá? Tem um capítulo aqui que fala sobre essa teoria do Eric Berne aqui, que ela é sensacional, gente. Se você for estudar ela com mais profundidade, você vai ver que ela é complexa, porque ela fala do comportamento humano, das posições e tudo mais. Aqui, ó, capítulo 3, análise transacional, que é a base aí dessa relação. Por que a análise transacional? O Eric Berne, então, ele vai falar para a gente que todas as relações interpessoais, elas são baseadas em uma transação. É uma transação, né, de emoções, de informações, de comunicação. Então, a gente está sempre transacionando entre nós. São as relações interpessoais, teoria das transações. E nessas transações, nesses relacionamentos, eu até brinco que é o jogo do relacionamento,
sempre vão existir 3 personagens. E aí começa a sacada que eu quero que vocês levem da nossa aula. Sempre vai existir três personagens. O primeiro personagem, deixa eu até pegar a canetinha aqui. O primeiro personagem... Cadê? Meu mouse tá aqui. O primeiro personagem, gente, é essa figura aqui, ó. A vítima, tá? O primeiro personagem é o personagem que ele chama de vítima. O que é a vítima? A vítima é aquela pessoa que sempre vai se posicionar como coitado, como aquela pessoa que alguém está perseguindo ela, que alguém fez mal para ela. Tem sempre alguém impedindo ela de alcançar o seu objetivo. Essa é a postura da vítima, tá? É isso, é a vítima, né? Então, ela está sempre terceirizando a responsabilidade do sucesso dela para outras pessoas. Bom, se existe a vítima, para que exista a vítima, existe um perseguidor. Então, a vítima, ela sempre traz a figura de um perseguidor. Então, ela sempre traz a situação de que ela não consegue atingir ou não consegue alguma coisa porque alguém ou algo está, entre aspas, perseguindo, impedindo ela de alcançar esse resultado. Aí começa o jogo. Até aqui, gente, pode ser, vamos dizer assim, é uma briga, entre aspas, é um conflito entre duas partes. É a vítima e o perseguidor que precisam se entender. E vocês vão ver que essa é a regra final. Porém, aí começa a questão. A vítima, ela sempre vai chamar uma terceira parte para o jogo. E essa terceira parte, ele entra como um salvador da vítima. Tá? Então, a vítima, ela chega lá no colega e fala assim, ai, o chefe me chamou a atenção, porque o fulano de tal fez isso, e porque não sei o que lá. Então, sempre alguém, ela nunca analisa a si mesma, ela nunca analisa por que aconteceu isso, né? Qual o nível de responsabilidade dela, ela está sempre terceirizando, sempre alguém que está. E aí o salvador, entre aspas, na boa vontade de querer ajudar a vítima, o que o salvador faz? Ele compra a briga e vai tirar, cadê meu pincel? Ele vai tirar satisfação com a outra parte aqui. Neste momento, pessoal, vira o jogo. Por quê? Este cara que era o perseguidor vira vítima do salvador. O salvador vira perseguidor do que era perseguidor. E a vítima sai de cena, resolve o problema dela. Aí esse cara que era o perseguidor vira vítima, vai chamar um novo elemento, vai chamar um novo para entrar no jogo. E aí você percebe que isso vira uma bola de neve. Tá? E aí, dentro dos conflitos nas empresas, você percebe muito esse ciclo acontecendo. Você percebe demais assim que a pessoa não tem nada a ver com o problema e entrou lá no bolo desnecessariamente. E aí vem a grande questão. Quando você for acionado como salvador de alguém, você precisa ter aquela habilidade de dizer não. Você precisa ser assertivo. Lembra da assertividade? Aqui é hora de ser assertivo. É hora de devolver o problema para quem é o problema. Vítima, você está me dizendo que o fulano de tal fez isso, mas você já falou com o fulano de tal? Você já tentou tal coisa? Né? Então, é devolvendo, é dizer um não, né, no bom sentido, mas no sentido de devolver o problema. Por quê? Se eu tenho um problema com a outra parte, eu preciso resolver esse problema com a outra parte. Uma terceira parte, ela só vai entrar em situações extremas, tá?
Mas isso aqui são micro-relações, né? Isso aqui são, o que Eric Berne traz, a relação transacional é a coisa do dia a dia, tá? Então, pessoal, pode parecer uma teoria simples, ela é complexa, aqui é um quadro bem resumido, se você for estudar essa teoria, você vai ver o quanto ela faz sentido para a gente, e eu até pergunto para vocês aqui, né, se o que eu trago aqui, né, nessa perspectiva perseguidor, vítima, salvador, né, nesse triângulo das relações aqui, faz sentido para você isso? Coloca aqui no chat para mim, por favor. Você, em algum momento, já foi sequestrado nesse processo, né? Ou seja, você já foi acionado como vítima e entrou nesse jogo? Você já se posicionou como vítima? Acredito que todos nós, né? Em algum momento a gente se posiciona como vítima. Eu já entrei em várias furadas em função de tentar ajudar outra pessoa, e aí tentar resolver um problema que não é meu, e aí a pessoa, no final, você ainda acaba ficando como ruim na história, aquela coisa toda. E eu gostaria que você colocasse aqui no chat se essa perspectiva que eu trago sobre como lidar com uma situação que aqui ainda não é conflito, gente. Aqui você evita o conflito, você corta o conflito na raiz, você não entra no conflito. E aí você consegue ser assertivo nesse processo, né? Porque se você aceita entrar no conflito, né, para salvar o colega que te acionou como vítima, você agora vira perseguidor de uma das partes envolvidas ali. Beleza? EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.